Oi, gente. Silvana aqui. Bora falar de livro? Estou gravando esse vídeo no dia 18 de janeiro, o dia que eu finalmente terminei de ler o livro Gostaria que Você Estivesse Aqui. Eu recebi esse livro em maio de 2021 pela Tag. E, como eu já falei para vocês algumas vezes, nem sempre eu leio o livro assim que ele chega. E esse livro aqui, quando eu li a sinopse, eu já fiquei meio tensa. Eu falei assim, esse livro vai ser um desafio para mim. E eu entendi que naquele momento que eu recebi esse livro, eu ainda não estava preparada para ele. Como se eu tivesse preparada agora, né? Mas finalmente li, depois de 4 anos de ter recebido esse livro. Achei que estava no momento que agora eu já conseguiria ler esse livro de uma maneira mais madura. E eu tinha 100% de razão em não ler esse livro naquela época, porque é um livro que é difícil de digerir. Não tô dizendo que é um livro ruim, não. Mas é um livro difícil. É uma leitura extremamente difícil. Porque ele fala... uma ficção, mas é uma ficção recheada de realidade. É uma ficção que conta a história de uma geração que realmente passou por aquilo. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Eu vou tentar falar brevemente do livro sem spoiler, e aí, quando eu for falar a parte que tem spoiler, eu aviso. Bom, é um livro que ele se passa no Rio de Janeiro, né? Ele é ambientado na cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente na Zona Sul e na Barra da Tijuca, Recreio, enfim, área rica do Rio de Janeiro. E até quando ele vai falar de pessoas pobres, é sobre a Zona Sul, porque as pessoas pobres que ele descreve são do Morro da Rocinha, né? Então é um livro basicamente ambientado na Zona Sul. Leblon, Ipanema, Arpoador, ele circula por aqueles bairros ali do Rio de Janeiro. Principalmente na década de 80, era de fato a elite do Rio de Janeiro, né? Como as pessoas falam, são os ricos de berço, né? Que aí depois vieram os novos ricos e foram para a Barra da Tijuca, e a Barra da Tijuca se tornou um bairro do Rio de Janeiro dos novos ricos. Isso, para quem conhece a cidade do Rio de Janeiro, sempre foi muito claro, principalmente nesse período, anos 80, né? O livro, ele retrata a vida dessas pessoas em toda a década de 80, tá? É um recorte de 10 anos da vida dessas pessoas. Esse livro, ele tem 5 personagens principais. Em cada momento, ele vai narrar o que está acontecendo com cada uma dessas 5 pessoas. E todas essas 5 pessoas, em algum momento de suas vidas, os caminhos delas se cruzam. Algumas têm um relacionamento mais profundo umas com as outras, e outras apenas passam pela vida daquelas pessoas, né? De uma ou de outra pessoa. Mas, de alguma maneira, a vida dessas 5 pessoas se interlaçam, né? Elas se juntam de alguma forma em algum momento. Os personagens principais são o Inácio, a Baby, o César, a Selma e o Rosalvo. Então, eu primeiro vou elencar quem são essas pessoas. O Inácio e a Baby se conhecem desde a escola. Eles estão comemorando que passaram no vestibular. O César é o melhor amigo do Inácio. O Inácio é apaixonado pela Baby e a Baby é pressionada pela família a se casar com um cara rico porque a família dela tá falida, né? E naquela época era a solução que a mãe dela achava que tinha para
para que elas vivessem bem e continuassem sendo madames da Zona Sul. A Selma é a mãe do César, que é o melhor amigo do Inácio, porém apaixonado pelo Inácio. E o Rosalvo é um mineiro, pelo que eu entendi. Ele vem de Minas para o Rio de Janeiro. Já um senhor de idade, ele passa a ser porteiro do condomínio que a Selma mora. E aí, nesse vai e vem, ele conhece tanto a Selma como o César, o Inácio. É assim que a vida dele passa pela vida dessas outras pessoas. E o Rosalvo, ele tem um objetivo. Ele teve um esporão, o caçula, né, o filho caçula. E conforme o menino foi crescendo, foi se percebendo que o menino era homossexual. Só que anos 80, né? Vamos... A época... Hoje já tem uma galera aí que só fala merda, fala um monte de coisa errada. Imagina nos anos 80. Então, para que o filho não sofresse tanto numa cidade do interior, ele e a esposa deram algum dinheiro para o filho sair da cidade. E o filho foi para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele passou a viver como Eloá. E ele mandava vários cartões postais para os pais, dizendo como a vida dele era boa, como ela, né? Porque fez a transição e passou a se chamar de Eloá. Como a vida dela era boa, era bonita, como ela tinha um namorado que a amava e tudo mais. E um belo dia o seu Rosalvo recebeu a carta, um cartão postal, uma carta dizendo que a filha tinha sido assassinada, né? E depois que a esposa dele vem a falecer, já idoso, na casa dos 60 anos, 50 e poucos, 60 anos, idoso, ó, ele decide ir para o Rio de Janeiro. Isso acontece bem no começo do livro, então isso não é spoiler. Ele decide viajar para o Rio de Janeiro para vingar a morte do filho. Até então ele ainda chamava de filho, né? Apesar de nunca ter tido uma questão com a sexualidade do filho, ele tinha dificuldade de entender que o filho não era filho, era filha. Então, ele chamava de filho, ele ainda chamava pelo nome de batismo, que era Marquinhos, mas sempre com muito afeto, com muito carinho. Ele tinha muito amor por esse filho e ele aceitava muito bem esse filho. Era uma questão da geração mesmo, da idade, dele não ter o hábito de chamar o filho de filha, até porque ele não conviveu com o filho depois da transição. Então, para ele era muito difícil ainda mas isso não quer dizer que ele não aceitasse ou não tivesse carinho e amor pelo filho. Então, ele decide ir para o Rio de Janeiro para vingar a morte do filho que até então, né, ele soube que foi assassinado. O César, ele é um garoto da Zona Sul. Ele morava com os pais no Leblon. E conforme o César foi crescendo e virando um adolescente, o pai foi percebendo a sexualidade dele e o pai não soube lidar. E para ele não existia a possibilidade de ter um filho homossexual. Isso para ele era inaceitável. Como todo bom covarde, ele sumiu, fugiu, foi embora. Largou o filho com a mãe e para ele, na cabeça dele, aquele casamento não servia mais, aquilo tinha sido um fracasso na visão idiota dele. E a Selma precisou lidar com o apoio ao filho e a separação de um casamento, se eu não me engano, de 20 anos. Tinha bastante tempo, né? Que eles estavam casados e com a covardia do pai do filho dela. E a Selma, uma professora universitária, bem-sucedida,
trabalhava numa universidade renomada e tal, então tinha uma vida confortável, independente do marido. Então, ela foi levando a vida com o filho. O César foi crescendo, foi fazendo faculdade, foi descobrindo a própria sexualidade e começou a trabalhar como produtor musical. O livro narra também o início, aquele boom das bandas de rock nacional. Fala muito das bandas de rock internacional, mas fala sobre o surgimento das bandas de rock brasileiras. Do que a gente chamava de pop rock, né? Que era E tem uma parte muito legal no livro que ele descreve a inauguração do Circo Voador, né? Quando ele... na verdade, não a inauguração, mas quando passa um Circo Voador para Lapa. Toda a construção e tal, tudo que eles fazem em prol daquele lugar. O livro relata também o primeiro Rock in Rio, né? O primeiro grande evento de música do rock no Rio de Janeiro. E trata também do assunto Inácio e Baby. Baby e Inácio, eles acabam de passar no vestibular, estão comemorando e descobrindo suas vidas ainda. O Inácio se percebe apaixonado por ela e ela tem sim uma atração por ele, mas ela tem a responsabilidade de casar bem para sustentar a família. Não que o Inácio fosse pobre, mas o Inácio era de classe média, né? E a mãe queria que ela casasse com alguém endinheirado que sustentasse a família, né? A mãe queria vender a filha, praticamente, resumindo. E ele vai contando a história desses personagens, o que cada um desses personagens vai fazendo de sua vida nesses 10 anos. Esse livro retrata também uma parte muito importante dessa década, que foi a grande epidemia de AIDS que começou no exterior, veio para o Brasil, começou com aquela coisa de que tem uma doença no exterior que está matando homossexuais. Ainda tinha esse pensamento que AIDS era doença de gay. E isso começou a vir para o Brasil e aquela coisa das pessoas começarem a ficar assustadas com uma doença que não conheciam. Acho que eu já vi esse filme. E vai narrando a vida dessas pessoas a partir desse pano de fundo que é o Rio de Janeiro nos anos 80. A partir de agora, eu vou começar a dar algum spoiler. Então, se você ainda não leu o livro, ou, né, se você tem a intenção de ler, sugiro parar por aqui. Se não, se para você tudo bem, spoiler, vamos seguir adiante. Então, eu vou me aprofundar um pouquinho mais nos personagens do livro. A gente já percebe no início, quando o livro começa a falar sobre o surgimento da AIDS no Brasil, a gente já começa a imaginar isso acontecendo com o César. Não porque o César seja gay, não é isso. É porque o livro retrata desde o início que o César, a partir do momento que ele começou, ele teve uma vida sexual ativa muito intensa, com vários parceiros. Ele frequentava a famosa sauna do Leblon, que eu conheço de ouvir falar, porque eu nem era nascida, né, nessa época. Eu nasci em 86, então eu nasci no finalzinho aí dessa década. Tem muita coisa que eu não vivi desse período. Mas, em virtude disso, de ter tido vários parceiros e, obviamente, não usavam preservativo, o César se descobriu portador do vírus e, posterior, desenvolveu a doença. E o livro vai narrando o crescimento desse medo, do que essa doença seria capaz de fazer com ele. A mãe dele, que antes que o filho começasse a ficar doente, só pelo
por ter recebido o diagnóstico e por saber o estrago que essa doença já tinha feito com várias outras pessoas, ela começou a viver um luto antecipado. E o livro mostra bem essa dificuldade que ela teve em lidar com: eu preciso aproveitar o tempo que eu tenho com meu filho agora, mas eu tô sofrendo porque não tem nada que eu possa fazer para mudar isso. E a única coisa que eu tenho certeza é que eu vou enterrar meu filho. É bem doído, assim, essa parte. A amizade construída entre o César e o Inácio. O livro mostra o amor dos dois. Sentiam amores diferentes um pelo outro, mas era uma relação de cumplicidade muito grande. Eles, assim, eu ouso dizer que eram as pessoas mais importantes da vida um do outro, naquele momento das suas vidas. Porque, por mais difícil que seja, o livro mostra que, uma vez que a gente perde uma pessoa, por mais que a gente ame essa pessoa, o tempo vai passar. E em algum momento você vai se permitir viver sem se sentir culpado por aquela pessoa não fazer mais parte da sua vida. E o livro vai mostrando isso. Como essas pessoas vão evoluindo, como o sentimento dessas pessoas vai evoluindo a partir do momento que elas vão lidando com o luto, mas o tempo vai passando. A Baby mostra basicamente uma fuga, porque a única forma que ela encontra de não viver a vida que a mãe dela projetou para ela é fugindo. Ela não consegue simplesmente chegar e falar: eu não vou viver essa vida. Ela não tem essa... Eu acho que precisa de muita coragem naquele momento, uma coragem que ela não tinha. Ela teve coragem para agir de uma outra forma. Ela, um belo dia, pulou a janela, fugiu e foi embora, né? Ela foi pedida em noivado pelo rapaz que a mãe queria com que ela se casasse, recebeu um puta anel de brilhante e foi na joalheria mais próxima, vendeu o anel, de quebra ainda arrumou um emprego e fugiu. No caso, ela fugiu para São Paulo e começou a trabalhar numa filial dessa joalheria em São Paulo. Mas conforme o tempo foi passando e ela foi vivendo aquela vida, ela viu que estava fugindo, mas ela não estava vivendo. Ela fugiu de uma coisa que ela não queria, de fato ela não queria aquela vida, mas ela também não estava vivendo a vida que ela queria. Então, ela precisou amadurecer muito para entender que sim, ela podia ser dona da própria vida e podia sim viver a vida dela. Mas eu acho até que ela, naquele momento que ela fugiu, ela não conseguiria ter a própria vida. A mãe dela não ia deixar. O relacionamento era muito... Ela era muito ok. Ok, mãe, ok. Ela não conseguiria ter dito aquele não. Então, eu acho que ela precisava desse tempo sozinha. Ela precisava passar pelos perrengues que ela passou para ela conseguir voltar e dizer: eu sou dona da minha vida, né? E eu vou fazer o que eu quero fazer, eu vou fazer da minha vida o que eu quiser. Que a mãe dela não podia viver a vida dela por ela. E o Inácio... Nossa, o Inácio foi um personagem que, sim, foi ele que me fez chorar. Muito. E justamente por esse livro ter uma profundidade muito grande, eu demorei para terminar ele. Eu comecei a ler esse livro no dia... Não sei se foi dia 1º ou dia 2, deixa eu ver aqui. Dia 2 de janeiro. E terminei hoje, dia 18. Mas eu precisei de um período de 3 dias sem ler para digerir o que estava acontecendo, para depois eu conseguir voltar, ler e terminar esse livro. Que foi quando aconteceu a morte do César, né? Mas não foi a morte do César em si que fez eu chorar. Eu não chorei no momento que ele morreu. Eu chorei depois. Quando ele começou a descrever como essas pessoas iam seguindo em frente depois. E um dos momentos mais impactantes para mim
foi quando o César finalmente... Quando o Inácio... o César morreu, quando o Inácio finalmente desabou. E ali ele se permitiu sofrer. Porque durante todo aquele momento desde a descoberta do diagnóstico até a morte do amigo, se eu não me engano, foram 2 anos. Esses 2 anos ele viveu para estar com o amigo. Ele praticamente se mudou para casa, ele dormia quase todas as noites na casa do amigo. Ele acordava de madrugada para ir lá e ver se o amigo ainda estava respirando. Quando o amigo começou a emagrecer, a mostrar sinais da doença e já nos seus dias finais começou as feridas, tão características, né, da doença na época, ele viveu em função de aproveitar a vida com esse amigo. Quando o amigo estava morrendo, nos momentos finais, ele disse uma das coisas mais doídas que eu já vi. Ele falou pro amigo: o que eu posso fazer para você ficar? E diante da morte não tem o que fazer, né, gente? É um sofrimento muito grande, é um desespero muito grande para você implorar para a pessoa que está morrendo para ela ficar sabendo que ela não tem escolha. Então, esse sofrimento dele naqueles momentos finais, depois que o amigo morreu, ele teve que se manter forte para cuidar da mãe do amigo, porque aquilo para ele era importante, ele precisava cuidar daquela mulher que era a mãe do melhor amigo, que sempre o recebeu muito bem e que o amigo tanto amava. E quando ele estava voltando, ele fez uma coisa imprudente, ele se jogou de uma pedra, mergulhou de uma pedra lá do rio, né? Que muitas pessoas fazem isso, mas muitas pessoas tinham medo na época. E ele nunca tinha feito. E esse dia, no momento de imprudência, ele simplesmente pulou. Pulou e tem um momento que ele fala... ele foi no ano novo, né? Que o amigo morreu. E o mar cheio de oferendas para Iemanjá, aquela coisa do povo pular as 7 ondinhas e tal. E ele falando que, da mesma forma que Iemanjá estava devolvendo os presentes baratos que deram a ela naquele momento, ele estava sendo devolvido, porque nem ela o queria, né? Ele, naquele momento de desespero, ele achou que o mar pudesse levá-lo, né? E ele tem essa reflexão, ele fala que nem Iemanjá quer ele. E aí ele vai todo molhado, andando para casa já desnorteado. Quando ele tá chegando perto de casa, ele desmorona. Ele simplesmente não aguenta. E nesse momento, o pai dele chega, né? O pai dele vê ele chegando, o pai dele encontra ele na rua mesmo. Ele tá chegando em casa, tá pertinho de casa. E ele se permite desabar nos braços do pai. Mas o momento mais dolorido foi quando ele, no momento que ele teve o consolo do pai, o primeiro pensamento dele foi que o César não tinha pai para dar esse abraço, esse consolo, esse aconchego. Porque o pai dele abandonou, o pai dele foi um covarde, filho da puta, que fugiu quando o filho não era o que ele queria que fosse, o que ele achava que deveria ser. E para aceitar o abraço do pai dele, ele pede perdão ao amigo. E isso foi o que mais doeu, porque no sofrimento dele, ele pensou que o amigo não teve aquele conforto de ter o abraço do pai ali, dizendo: eu tô aqui. Desaba que eu tô aqui. E foi muito, muito dolorido isso, assim. Eu acho que o autor conseguiu transmitir essa crueza da dor, sabe? Essa dor muito significativa, muito, né, muito crua mesmo. Então eu precisei de um tempo. Depois desse capítulo, chorei, me acabei de chorar, fechei o livro e fui dormir. Né? Porque eu tenho o hábito de ler antes de dormir. E graças aos meus remédios, esse dia eu dormi. Porque eu acho que se eu não tomasse remédio hoje em dia, eu não ia conseguir dormir depois de ler aquele capítulo. Não imaginava que fosse me deixar tão
emocionada. Mas eu precisei de 3 dias. Eu fiquei 3 dias sem ler nada. Nada. Não intercalei com nenhum outro livro, nada. Eu precisava digerir aquilo ali. E internalizar essa dor. E aí, o que me fez retomar foi a curiosidade que eu estava com a continuação da história do seu Rosalvo. Como eu falei pra vocês no começo, o Rosalvo veio pro Rio de Janeiro para vingar a morte da filha. Que a única coisa que ele sabia é que ela tinha um namorado secreto na Rocinha. E ele começou a querer saber quem era, quem não era, investigar daqui, investigar de lá. Aí começou a frequentar, porque ele, antes de sair da cidade dele, ele entrou na igreja e ele cortou relações com Deus, digamos assim. E ele jurou que ele nunca mais entraria numa igreja porque ele estava indo se fazer uma vingança, né? Vingar a morte do filho. E quando ele foi pro Morro da Rocinha, ele conheceu uma mulher, acabou indo morar com ela, né? Ele era viúvo. E conheceram um pastor dali da localidade, começaram a frequentar a igreja e tal. E um belo dia, ele pega o pastor lá, que era todos, né, daqueles assim, bem... E ele pega o pastor com um travesti dentro da igreja. E aquilo dá um start nele. Por quê? Ele sabia algumas coisas sobre o então namorado misterioso da filha. Mas algumas coisas que ele tinha descoberto batiam com o pastor. Só faltava ele saber que o pastor, né, de fato tinha relacionamento com os travestis da época. E naquele momento ali, na cabeça dele, ele botou na cabeça que ele era o responsável pela morte da filha dele. E ele não precisava de nenhuma outra comprovação. Ele tinha decidido que era ele. E aí ele começou a maquinar a vingança dele. E o que ia acontecer, se ele ia conseguir, isso me deixou curiosa e me fez engolir a dor da morte do César e voltar para tentar ver o final da história do seu Rosalvo. Que até então, para mim, era uma história que não ia, sabe, me trazer nenhuma dor, sofrimento, porque desde o início ele falou, o filho dele tinha morrido, ele estava indo vingar, você já espera alguma coisa. Mas o final me destruiu. Por quê? Ele decide, né, na cabeça dele, sem ter nenhuma certeza, mas dentro dele ele tinha certeza. E o livro em nenhum momento fala pra gente se era ou não. Essa é a questão. O Rosalvo, já falei que essa parte do spoiler, né? O Rosalvo mata o pastor e depois ele mesmo. Ele, ó, pula lá de uma pontezinha aí, Mas o livro não dá certeza que, de fato, o pastor era o namorado da filha. A única certeza era da cabeça dele. Porque ele foi juntando os pontos, ele descobriu que o namorado misterioso da filha era filho de bicheiro, e depois de um tempo ele descobriu que o pastor também era filho de bicheiro, que teoricamente tinha mudado de vida, e tinha um ódio absurdo por travestis. E aí depois ele descobre que é porque ele tinha relacionamento com os travestis. Né? Pela frente a fachada, né? De cara de bem, homem de família, pastor da igreja, e por trás, né? Com os segredinhos dele. E fala também da Selma. A Selma vivendo o luto do filho em vida. Depois, após o falecimento do filho, a dificuldade que ela teve em entender que as outras pessoas seguiam em frente e que ela precisava seguir em frente também, ela não podia ficar se agarrando ao filho, e se descobrindo como mulher, porque ela não deixou de ser mulher
para ser mãe, né? Ela entendeu que ela podia viver como a mulher que ela era e como a mãe. E depois que ela começou a se permitir viver, ela entendeu que em algum momento aquela dor ia amenizar. Acho que passar nunca passa, né? O que muda é que a dor começa a virar lembranças boas. A gente começa a pensar nos momentos de felicidade que a gente teve com a pessoa que a gente amou tanto. Mas o tempo, ele é implacável. E depois de um tempo, você se permite viver, você se permite ser feliz, sem se sentir culpado pela pessoa que não está mais aqui. Então, é um livro excelente, eu gostei bastante do livro. Talvez por eu ser carioca e conhecer a história da cidade do Rio de Janeiro, mesmo que eu não tenha vivido durante toda a década de 80, que eu nasci no final dela, eu conheço a história do Rio de Janeiro, eu gosto de estudar, né, saber. A minha primeira faculdade foi História, né? Depois é que eu caí aí para o mundo da administração e fui trabalhar com finanças. Mas a minha primeira formação é historiadora e eu gosto muito de estudar sobre a história do Brasil. Então, eu achei que ele retratou muito bem a história do Rio de Janeiro, o cotidiano do Rio de Janeiro, a vida daquelas pessoas. Uma boa parte desse livro me lembrou aquelas novelas de Manuel Carlos, da Globo, antigas. As Helenas, né? As Helenas de Manuel Carlos, que geralmente eram madames da Zona Sul. Me lembrou muito as novelas da Globo, das Helenas de Manuel Carlos. Mas ele trouxe o sofrimento exatamente como eu achava que ele traria. Então, é uma leitura densa. É um bom livro, eu gostei muito desse livro, mas eu não indico para quem não estiver com o psicológico em dia. Porque pode nos trazer vários gatilhos, relações familiares complicadas, perda de entes queridos, preconceitos, tem muita coisa que pode gerar gatilho nesse livro. E, ao mesmo tempo, todas essas coisas são possíveis de acontecer. Acontecem todos os dias. Ele fala sobre a troca de poder dos bandidos, né? Dos grupos lá, dos comandos do Rio de Janeiro, né? Fala da intensa guerra que teve na Rocinha na época, troca de dono de morro que vivia mudando pra lá e pra cá, e bala comendo pra tudo quanto é lado, que já era uma realidade merda do Rio de Janeiro e agora tá pior ainda. Então, se você tiver com seu psicológico em dia, leia. Se não, saiba, por sua conta e risco. Por hoje é isso. Tchau, até o próximo vídeo.